Godzilla e Kong Supernova. Será que pode ser o melhor filme da franquia do Monsterverse? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam e bem-vindo ao canal Sanidade. Godzilla e Kong Supernova. Será que pode ser o melhor filme da franquia? Talvez essa pergunta seja até um pouco exagerada, né? Porque até o momento não saiu nenhum trailer ainda. Então pode-se dizer que ainda é cedo para falar se o filme vai ser bom ou não. Mas mesmo assim, ainda existem alguns motivos que podem nos levar a acreditar que Godzilla e Kong Supernova trará uma grande mudança para o Monsterverse. Nos últimos anos, a franquia cresceu cada vez mais, né? Os monstros ficaram maiores, as lutas foram se tornando cada vez grandiosas e o espetáculo se tornando cada vez mais exagerado, né? E na minha opinião, eu acho que isso não torna o filme ruim. O problema para mim é que ao passar do tempo, com esses filmes lançamento atrás de lançamento, o Monstro Verso foi perdendo a sua essência. Mas agora com a nova equipe criativa de Supernova, com um novo diretor, novos roteiristas, pode tomar um caminho diferente. E também com esse sucesso do Godzilla -1 da Toho. E talvez seja a hora da pergunta: será que Godzilla e Kong Supernova pode recuperar o que fez a franquia ser tão marcante antigamente? Como podemos ver, Godzilla foi lançado em 2014. A proposta era muito diferente da que vimos hoje, né? Godzilla não aparecia o tempo todo. E era muito interessante que Godzilla nunca era mostrado inteiro nos primeiros filmes, né? Ele sempre era mostrado mais por pedaços, sombras que não conseguiam caber na tela. Então isso ali provocava uma grande sensação que ele era gigantesco. Nunca conseguia ver ele por completo. E quando Godzilla aparecia finalmente por completo na tela, aquilo era espetacular, né? Ver aquela criatura daquele tamanho na tela era cinematográfico mesmo, quando ele aparecia por completo pela primeira vez. Principalmente aquela cena que a primeira aparição dele, que aparece por completo mesmo, por mais tempo, que é na cena do aeroporto, que ele chega, que ele pisa, que chega, o chão estremece assim, ali dá uma sensação de que aquela criatura é colossal, é gigantesca, né? E ali a gente podia ver que Godzilla não era apenas um personagem entrando numa arena para lutar, né? Ali Godzilla era retratado como uma força da natureza, algo implacável que não tinha como os humanos parar ele de nenhuma maneira. Então ali ele passava perigo, mostrava que ele era uma força indomável. E é uma coisa que eu valorizo também muito no filme de Kong, Ilha da Caveira, né? Que Kong ali também é retratado de uma maneira muito excepcional. Ele também tem a sua presença ali, né? As suas aparições. E quando ele aparece é magnífico. A movimentação, a sensação que ele passa de mostrar que é uma criatura gigante. E é que no filme de Kong, Ilha da Caveira, ele não é nem tão grande quanto o Godzilla ainda. Não é nem do mesmo tamanho. No filme de Ilha da Caveira, Kong ainda é um filhote, né? Na adolescência ainda. Ele só tem 30 metros de altura naquele filme. Mas mesmo assim, ele com 30 metros de altura naquele filme, ele passa uma sensação muito impressionante. E é importante também uma coisa ressaltar, que nesses filmes mais antigos do Monsterverse, as lutas não eram tão demoradas como os de hoje. Eram mais curtas. Mas elas eram extremamente marcantes. A gente nos primeiros filmes a gente esperava aquela luta acontecer. Quando ela acontecia, que ela acabava, ainda ficava aquela sensação de o cara, eu quero ver mais luta desse jeito. Então eu acho que, apesar da luta ser curta, ela ainda ficava com aquele gostinho de quero mais. Então eu acho que o maior elogio para uma cena não é ela demorar tanto, é ela acabar e você ainda querer assistir mais daquilo, ver mais daquelas cenas. De tão boa que tava, de tão bem trabalhada a cena foi. Mas com o tempo o Monsterverso foi mudando, né? Foi passando o tempo e as lutas foram ficando mais estendidas. A movimentação foi ficando mais rápida, lutas com mais frequência.
E cada vez os monstros vêm fazendo movimentos mais acrobáticos, mais rápidos, mais ágeis, coisas que a gente não via nos primeiros filmes do Monsterverse. E aos poucos eles foram menos parecendo criaturas e parecido mais com personagens de ação. Porque quando tudo é grandioso durante o filme inteiro, então aquela grandiosidade já não é mais tão grandioso. Porque aquilo acontece no filme inteiro. Então, se acontecem muitas lutas, essas lutas já não são tão grandiosas, porque elas estão acontecendo a todo momento. E na minha opinião, eu acho que foi por aí que o Monsterverse começou a sair fora dos trilhos. Foi perdendo aquilo que fez eles se tornarem mais marcantes. Ao passar do tempo, a sensação de mistério diminuiu, a sensação de peso também das criaturas diminuiu, e em alguns momentos até a sensação de perigo, de urgência nos filmes também sumiu. Ter criaturas lutando numa cidade já não parecia ser algo tão catastrófico, já não parecia algo tão perigoso. O filme não consegue passar esse perigo que está acontecendo ali, que duas criaturas estão devastando a cidade, mas não parece que está acontecendo. O filme foca tanto na luta que esquece de mostrar as consequências do que aquilo pode causar. Então eu acho que esses detalhes são muito importantes. E aqui eu também quero entrar numa questão, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One foi lançado em 2023, um jogo com orçamento totalmente abaixo do orçamento dos filmes do Monsterverse. Mostrou algo muito interessante. O filme conseguiu provocar um impacto enorme no cinema, esse filme, chegando até ganhar um Oscar de melhores efeitos especiais. Nesse filme aqui, a destruição dele tem consequências. Os humanos têm medo. Ali não é apenas um personagem entrando num ringue para lutar. Ali é uma força da natureza vindo e que ninguém pode parar ele. Então ele passa medo naquele filme ali. Naquele filme ali você vê a Godzilla aqui. Aqui ele é uma criatura que não consegue ser parado. Ele é algo implacável naquele filme. Mas será que Godzilla Menos One pode ter influenciado o Monsterverse a tomar um caminho mais sério? Trazer o mistério novamente para o Monsterverse? Porque ele pode ter visto assim, ó, Godzilla Menos One deu certo. Fez bastante sucesso. Então eles podem ter visto assim, ó. Tem muita gente que quer ver o Godzilla sério, algo mais sério, menos fantasioso e mais drama. Então essa é a minha especulação. Será que talvez Godzilla Menos One pode ter influenciado Menos One pode estar influenciando ao Supernova ser um filme mais sério e deixar um pouco do espetáculo de lado e focar mais em algo mais sério nesse próximo filme do Monsterverse? Eu não tô dizendo que a Legendário e a Warner tenha confirmado que Godzilla Menos One tenha influenciado eles nesse novo filme. Eu não tô dizendo isso. É apenas uma especulação minha do que eu acho. E uma das coisas mais importantes e que me chamou mais atenção e que formou todas essas teorias é que teve a mudança de equipe desse novo filme, né, de Godzilla e Kong Supernova, que foi mudado o produtor, foi mudado diretor, roteirista. Então isso provoca um pensamento, será que ele vai fazer exatamente como o outro diretor estava fazendo? Será que o roteirista vai fazer do mesmo jeito que o outro roteirista estava fazendo? Quando uma equipe é mudada, o esperado é que eles façam diferente, né, do que os outros estavam fazendo. Estilo de filmagem, tom de história, tudo isso influencia numa mudança de uma equipe. É quase totalmente certeza que eles não vão fazer igual aos anteriores. E também no caso de Supernova ainda fica bem mais interessante em saber que nessa nova equipe tem ligação, nessa equipe tem pessoas que trabalharam no outro filme de Godzilla 2014.
Então isso ainda faz essas teorias se tornarem ainda mais fortes, né? Será que o Monsterverse está tentando recuperar as características que tornaram os primeiros filmes tão marcantes, colocando pessoas da equipe antiga dos primeiros filmes nesses novos filmes de agora? É uma teoria que cada vez vai ficando mais forte, né? Será que isso vai voltar? Será que vamos ter uma história mais séria nesse novo filme? Será que vamos ter aqueles ângulos de câmera que tinha no filme de 2014? Que aqueles ângulos de câmera era impressionante, né? Que mostrava os monstros sempre de um ângulo humano, de uma perspectiva humana. Então, aquela perspectiva humana, mostrando aquelas criaturas daquele tamanho, faziam elas serem mais grandiosas ainda. Fazia elas passar mais perigo ainda. Então, nesse filme de hoje, a gente sente muita falta desses ângulos de câmera, porque a câmera é sempre aberta e sempre é aquela câmera flutuante. Nos primeiros filmes sempre era em pontos estratégicos. As filmagens, né? Era sempre de dentro de um carro, de cima de um prédio, de uma janela, sempre na perspectiva humana. E nesses novos filmes isso não existe mais. Então, será que o que tinha mais de bom nos primeiros filmes pode voltar nesse novo filme agora? Mais mistério, mais drama, mais impacto, mais peso? Porque na minha opinião eu não quero que o Monsterverso volte a ser o que era em 2014. Eu ainda quero ver lutas, muitas lutas, muito espetáculo. Eu gosto de ver essas lutas assim, mas eu quero que eles resgatem o peso que tinha naqueles filmes antigos. Então, será que Godzilla e Kong Supernova pode ser o melhor filme do Monsterverse? A verdade é que ainda não temos como saber, né? Ainda não saiu nenhum trailer, não saiu nada. Então, qualquer pessoa que dizer que o filme vai ser incrível, espetacular ou ruim, está apenas especulando, né? E aí fica a pergunta: será que Godzilla e Kong Supernova vai conseguir colocar o Monsterverso nos trilhos novamente? E a resposta é: eu não sei. Eu não sei. Mas pela primeira vez em algum tempo eu tô otimista com isso. Que pode ter uma grande mudança e para melhor agora. Eu tô realmente curioso em descobrir como é que vai ser esse filme. Tô louco que saia logo o trailer pra mim ver se é o que eu tô esperando ou não. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta e fui.